2 minutos tá bom, né? Nada atrapalhando aqui, pode deixar aqui em cima. Deus abençoe a vida de todos nós nessa manhã. Eu louvo a Deus, né, por estar aqui, orando, glorificando. E eu sei que se estamos aqui é porque o Senhor nos preparou esse momento, né? Que nós venhamos assim somente glorificar o dia de hoje. Glória a Muitas Deus. são as aflições aí fora, mas o Senhor e até aqui Ele tem nos guardado, tem nos sustentado. Eu louvo a Deus porque hoje, pela segunda vez, minha mãe, né, que está aqui hoje comigo, ela pôde subir ao monte. Hoje é a segunda vez que ela vem aqui na igreja do nosso irmão, do nosso pastor aqui, né, que é uma bênção. A gente já veio aqui pela segunda vez com ela, que ela passou por um processo a qual só Deus pôde levantá-la. E eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque se ela está aqui hoje é porque Deus tem uma promessa na vida dela, assim como Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós aqui nessa manhã. Porque aquilo que é promessa de Deus, ainda que o inimigo ele tente tirar, que nós não vamos conseguir, o Senhor, quando Ele coloca as mãos e quando Ele dá o decreto que nós vamos conseguir, que é nosso, não tem nada nem ninguém que possa impedir. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor curou a vida da minha mãe de um câncer, a qual Glória a Deus, aleluia! Que ali olhou e falou, não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele falou, ainda é minha, ainda eu tenho uma obra sobre a vida dela. Então eu vou colocá-la de pé novamente, porque fui eu quem dei a vida, sou eu quem tiro o fôlego de vida. Então por isso estamos aqui, louvando e engrandecendo ao nome do Pai, ao nome do Filho e do Espírito Santo. Que a vida de cada um que veio aqui nessa manhã, buscar por algo, buscar pelo milagre do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que venha receber. Desta manhã de hoje, eu contemplo na vida de irmãos que vieram aqui pedir por algo que está impossível aos olhos humanos. Mas diante do Senhor Jesus, o Senhor Ele está abrindo portas. O Senhor está fechando. Glória a Deus, eu creio, Senhor. O Senhor está destruindo obras de magia negra. creio, O Deus. Senhor está jogando por terra a enfermidade mortal aqui nessa manhã. O Senhor está colocando de pé aqueles que estão caídos. Aleluia, O Senhor me Jesus. fala nessa manhã de hoje, Glória a que Deus Deus. a vida dessa serva de Bolinha. O Senhor está restaurando a tua saúde, serva. Oh, glória! Eu venho aqui pela misericórdia do Senhor. Mas o Senhor, Ele te trouxe, Ele te sustenta. Tu subiu de uma maneira, mas tu vai descer de outra. O Senhor está te levando nessa manhã. Ele está segurando nas tuas mãos. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. E que o nome do Senhor Jesus seja dado e seja glorificado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus e clamo somente a Ele, porque eu sei que a Deus a honra, a Deus a glória. Eu abençoo também e agradeço a oportunidade e a vida do nosso irmão, do nosso pastor. Deus abençoe o ministério. Aleluia, glória a Deus! Missionária. Não está dando não. Vai cortar uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Quero saudar os meus presentes com a paz do Senhor Jesus nessa manhã, igreja. Quem está feliz com o Senhor, dele. Amém, igreja? Amém. Quero contar uma bênção muito grande. Ai, me emocionar, né? Já quero contar sem chorar. Eu, faz uns anos, faz muitos mesmo, acho que uns 5 anos, que Deus prometeu pra mim e pro meu esposo que a gente ia ter um bebezinho. Só que a gente estava tentando e não conseguia, então eu achei que a gente não tinha mais possibilidade de ter, né? Eu falei, acho que a gente não tem mais como ter filho. Porque, tipo, a gente estava tentando muito mesmo e não estava conseguindo fazer calendário, né? As mulheres presentes sabem aqui, fazer o calendário certinho, eu sempre seguia certinho. Nada acontecia. Aí eu fiz os exames lá, eu tava normal. Aí meu esposo falou, amor, acho que é um problema tá comigo, então. Aí foi nisso, aí só Deus prometendo. Deus prometia, eu falava, Senhor, acho que não vai vir, não é possível essa promessa. E falava através do pastor Felipe, umas 2, 3 vezes. Aí eu vim aqui faz um mês, a pastora foi usada para falar comigo. E para honra e glória ao Senhor, faz 3 dias que eu descobri que eu tô. Né? A última vez que eu fui lá, eu fui ministrar ceia lá, né? Eu tinha Glória a Deus. que Foi ministrar ceia e falou, Deus vai mandar um mensageiro.
já tá vindo. Eu falei, já tá vindo? Não é possível. E agora eu fui fazer o exame e agora eu estou pronta. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí esse bebê vai ser entregue ao Senhor. É filho da promessa. É filho da promessa do Senhor para mim e para meu esposo. Demorou bastante tempo para mim conseguir. Não sei ainda, eu descobri pelo exame de farmácia ainda, mas eu vou fazer o acompanhamento, tudo certinho. Mas já tô apontando aqui. Pra honra e glória no nome do Senhor, e a gente vai ter um bebezinho. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Alguém mais tem um testemunho? Missionária Terezinha? Venha. Glória a Deus. Quis contar ontem. Eu sou da igreja para Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. A confirmação da irmã. Eu subi ali pela misericórdia, só não empurrão, irmão. Aí o meu neto fala, vou uma cobrinha aí, sabe? Deixa a cobra, eu não vou olhar não, eu posso correr. Já sabe. Então é assim, deixa quieto. Vou, mas eu queria ver, assim, não, mas é não, porque a grande está em pé, se a pequena está aqui. É orar e vigiar, né? Nós tivemos, cada pastor, cada irmão fala que a vigilância. Aqui o monte é uma bênção, mas também é vigilância. Quando é para me orar lá embaixo, eu fico lá embaixo. Mas eu já saí de casa lá no começo, lá da rua, eu já não ia receber a bênção. Quando chegar aqui eu falo, Senhor, para me subir, agora Deus quer que eu só subo nessa ladeira aí, nem se for pelo empurrão, eu vou ter que subir, que nem a irmã aqui. E a enfermidade foi mesmo, Deus está me construindo. 2 anos, e eu contei depois o meu testemunho sábado, eu não queria fazer a obra pelos hospitais, eu fui, tirei o dedo para a salvação de uma alma, e eu estou andando para eu cortar a perna. Hoje eu estou subindo, me arrastando, mas eu venho. Irmãos, o testemunho que eu tenho para contar, Aleluia, glória a eu não Deus. sei quem estava aqui sábado aqui, tinha umas pessoas aqui, né? Tinha os pastores, tudo. Aquele dia eu estava aqui feliz, cantando, falando, mas o coração chorando. No mesmo tempo, nós temos que confiar até no Senhor, irmãos. Não basta nós falar, eu tenho um filho que serve a Deus, eu tenho um filho que canta na igreja, mas nós temos que orar muito mais. O adversário não quer pegar quem está lá fora, quer pegar quem serve a Deus, os filhos de crente. Irmão, quanto mais nós ora, tem que orar o dobro. Irmão, aquele dia eu chorei. Tenho meu filho ali de 35 e tenho meu neto. Hoje ia vir bastante gente, mas vai vir. Meu filho mais velho, irmão, ó, pra você ver, filho de crente, sempre preguei, serviu a Deus. Foi trabalhar e teve uma calúnia lá. Aí meu filho falou assim, mãe, o Douglas, você não vai vir que ele foi pra delegacia. Eu pus a minha mão pro céu, disse, Senhor, nunca passei por isso. É triste, meu irmão. Eu nunca passei por isso, não. Eu estava tomando banho, mas o meu filho chama e eu comecei a chorar com a mão na cabeça. Senhor, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Foi desobediência minha. Porque o Senhor tinha falado, sobe pro monte. E eu falei pro meu filho, 2 anos que eu subia. Ah, hoje não dá. Vamos, meu neto, hoje não dá. Vem, fulano, não dá. E eu ficando em casa. Como aquele dia eu consegui subir essa subida? É na precisão. A desobediência, às vezes nós estamos na desobediência, Deus pesa a mão nos nossos filhos naquele que a gente mais se preocupa. Aí a gente pergunta para o Senhor, o que foi, Falha nossa. Eu vi que era uma falha minha. Eu subi esse monte aqui no segundo com o meu neto. Eu nem sentia dor na perna. Na precisão. É só no empurrão. Aí, irmão, estava aqui. Aí ele foi, é triste. Levaram ele para Cabicirica e eu olhei assim, Senhor, se meu filho fez alguma coisa, tem a justiça, ele vai ter que pagar o que que fez. Eu não passava na cabeça de filho nenhum. Eu falei, se ele não fez, eles podem ser, pois o que for, mas tu é o meu juiz, tu é o meu advogado. Irmã, naquela hora, se vocês souberem quem é você, me chamaram para mim orar. Faz tempo que eu não louvava. Faz tempo que eu não orava assim para me chamar. Aquele dia foi muito importante na minha vida. Era para ficar até 6 horas. Falou assim, aí meu filho foi assim, mãe, o julgamento vai ser das 9 horas até 6 horas. Irmão, era uma bobeira, era só chamar ali, mas com uma calúnia muito grande, levantar com ele. Mas eu não aceitei. Como se você tivesse assaltado, se tivesse matado, se tivesse coisa, mas não uma coisa assim que dá para ser resolvida. Irmã, a gente sabe Glória a Deus, Senhor. que a Aleluia. fúria sobre o crente é muito grande. É verdade.
Aí eu liguei a televisão, o rádio, só falava, cadê a fé? É que nem o pastor fala, cadê a fé? Cadê a fé? Eu disse, ô Senhor, eu tenho que usar agora a minha fé. Não tem mais saída, eu tenho que usar. Fiquei a noite toda. Irmã, quando me chamaram para orar, o telefone tocou na hora que eu acabei de orar. Aí que os pastores mandou colocar. É tão sério esses documentos aqui em cima que Deus está quebrando um laço. Na Bíblia fala, quando eles uniam, a oração de união é forte. Se tiver alguma causa, pede aqui para os pastores, põe aqui, confia que aqui está sendo quebrado, porque vai no ministério aqui, mas está unido. Quando Paulo e Sila estavam lá, quantos dentro da Bíblia que estavam aprisionados com a união foram libertos? Irmã, na hora meu neto me chamou, você, a mãe está ligando. Quando eu fui lá fora, ele falou assim, mãe, o juiz bateu lá. Ele está sendo solto agora, ela passou 6 horas, era 10h30. Ô mãe, eu falei até para a pastora, eu fiquei, olha, você nem sabe o que aconteceu. Na hora que me deu a oportunidade, lá bateu o martelo lá, tá ali. Aí, irmã, eu falei assim, olha meu filho, mas você tem, irmã, certos mal é o bem, não chore pelo teu filho não. Filho, não sai de noite com teus amigos não. Ah mãe, eu vou ali, carro automático, bebia um pouco, cerveja. E se pegar esse carro e matasse alguém? Eu disse, meu filho, cuidado, pode matar alguém. Ficou 3 meses sem poder sair. Sabe o que eu fiz? Glorifiquei a Deus que está quietinho, tá lá em casa. Eu disse, filho, é o livramento que Deus está te dando nesses 3 meses. Para que eu vou chorar e reclamar até para o Senhor? Ah, Senhor, coitadinho do meu filho. Não, Senhor. Aí falei, ó, senta aí, meu filho. Deus está trabalhando na tua história. Tá esse vento na tua vida para você vigiar. Para saber quem é os teus amigos. Então, irmã, olha, é muita benção. Eu vou vir aqui agradecer. E o meu esposo está vindo para o monte. O Deus que abriu esse monte, eu estava orando, ele bebendo, né? 43 anos com o joelho dobrado por ele. 43 anos e bebendo. Hoje eu glorifico a Deus. Eu tinha que vir para o monte de ponta de pé. Como que eu ia falar que era um monte? Que ele não ia pois entender. O que a minha mulher vai fazer lá no meio do mato? Eu tinha que usar sabedoria. Eu vinha, corria, antes de chegar até do emprego, eu vinha, corria. Hoje, mas que benção. Hoje eu posso dormir dentro do monte, eu posso vir para a vigília. Hoje eu tenho liberdade. Quantas vezes que eu pedi, né? Meu esposo vai vir. Aí um dia quando eu desço, quem está lá embaixo? Eu sei, oi, ele vai me dar uma bronca, o que é monte, o que é mato, o que é não sei o quê. Olha, o monte é uma benção, está vindo direto. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Nunes, venha ministrar a oferta. Deus está dando chamar você aqui, está cheio. Aleluia. Ele ficou para orar para o apóstolo. A paz do Senhor, meus irmãos. E correndo para cá para resolver os problemas do microfone. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos ver aqui. Eu queria ler o livro de Gênesis, capítulo 20. Sem óculos, vim correndo para cá. Pegar de surpresa. Irmão, Oi. você não quer louvar com as irmãs, viu? Chamar essas mulheres. Gênesis capítulo 20, né? Tá bom. Muito bom. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele tá sem óculos. Pastor, Vocês me perdoam, eu estou sem óculos pastor, aqui. fala pra mim, eu coloco aqui. Melhor. Fala É pra a mim. passagem de H ali. Você tá Gênesis igual o 20. bate-meu, tá? É o quê? Então, Gênesis capítulo 20, eu estou sem óculos, tá difícil. Eu vim Gênesis. correndo pra cá, não Gênesis o quê? serve. Deixa eu ver se serve esse óculos aqui pra mim. Não perdoe. Meu igual o Jesus. bate-meu. É Gênesis o quê? Gênesis 20, que falou? Então tá bom. E o Senhor
Glória a Jesus. Vamos ler aqui. Gênesis capítulo 21, perdoe, 21. E o Senhor versículo 1. visitou a Sara, É isso aí. como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome do seu filho. Nossa, aqui tá difícil. Olha ali, pastor. Olha na televisão. Chamou o nome do seu filho Isaac, né? Não, Isaac é o outro. Não, ele disse ao teu tempo determinado, Deus lhe deu, tinha o nome do seu filho Isaac, que ele deu, que nascera, que Sara lhe dera, Olha o óculos aí. que Deus dera a Sara Isaac. Amém. Glória a Jesus. Só até aqui. Nós entendemos aqui, irmãos, na palavra do Senhor Jesus que estamos aqui, eu vou cair. Glória a Jesus. Nós vimos que Deus havia feito uma promessa a Sara. Sara não creu na promessa de Deus. E quando ela não creu, ela até sorriu de dentro de uma tenda. Glória a Jesus. Como se não acreditasse no que Deus ia fazer. Aleluia. Mas quando Deus faz uma promessa para a gente, para você, para mim, Ele é fiel para cumprir. A gente não precisa dar jeitinho, a gente não precisa arrumar nada, porque Sara, tanto é que ela não creu, que ela tentou dar um jeito na situação, dizendo para o seu esposo, Abraão, deita-se com a escrava Agar, gera um filho e Deus fará a promessa. Mas Deus, irmãos, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele não precisa que a gente tenta dar um jeito, que a gente tenta fazer do nosso. Não precisa de nada disso. Quando Deus promete, passa o tempo que passar, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Glória a Jesus. Então não se preocupe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se está tardando, porque o tempo da terra, esse relógio aqui da terra, não é o mesmo relógio do céu. Um dia para Deus é como 1000 para nós. Só da gente entender isso aqui, a gente vai entender que as coisas de Deus, a gente fica olhando muito para o tempo da terra. Deus, uma certa vez, fez uma promessa para o filho o povo dele, que ia libertar o povo lá do Egito. Aí o povo estava esperando o libertador demorou 80 anos para chegar. Então, para você perceber que Deus, ele não tem pressa, Deus é para toda a eternidade. Glória a Deus. Nasceu o filho da promessa e Abraão esqueceu, irmão, de estar levantando altar ao Senhor, e foi para a festa, fazer festa para Isaac, foi fazer aniversário para Isaac, foi comemorar aniversário a Isaac. Glória a Jesus. E Deus querendo altar, e Deus querendo muitas vezes, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a gente pega a nossa oferta, a gente pega, aleluia, o nosso sacrifício, muitas das vezes usamos para tudo, mas esquecemos de apresentar Ele aqui, ó, no altar onde Deus quer que a gente apresente. Tudo que a gente recebe, tudo que a gente ganha, planta, irmãos. Glória nunca a Deus. coma Glória a Deus, Nunca se Senhor. alimente Aleluia, Jesus. da semente que Deus está te entregando. Você tá igual eu. Porque se você comer a semente que você comer a semente, você não vai ter o que plantar. E quem não tem o que plantar, não vai ter nunca o que colher. Glória a Jesus. Não vai ter o que colher se você come ela. Tem que ajudar meu Você vai esposo, colher ele o quê? sozinho. Não dá, irmão. Então planta. E planta numa boa terra. Glória a Deus, Senhor. Planta na casa de Aleluia. Deus, planta numa Glória boa a Deus. terra, Ô, bispo, pode ter certeza que você vai colher. Então Abraão, ele esquece de fazer sacrifício a Deus, e Deus fala com Abraão, Abraão, Você tá grávida? eu quero teu filho. Contei hoje. Aleluia. No monte que eu vou te mostrar em sacrifício. Deus nem queria, o filho dele não queria nada. Eu só tô só com ele. Deus queria dizer para Abraão, eu quero você de volta, da onde você não deveria Depois te mando no ter saído. Glória a Jesus. Graças a Deus. Só euros e... Quero que os irmãos louvados seja Deus. Fica de pé, apresenta a sua oferta. Nós vamos orar pela oferta. Apresenta a sua oferta ao Senhor. Seu dízimo, a sua oferta. Abençoa a casa de Deus. de Pix.
E sempre traga, irmãos, com alegria. Se você for trazer um dia uma oferta, trazer algo com constrangimento, com tristeza, é melhor nem trazer. Fica aí mesmo com a sua oferta. Mas se você vem trazer na casa de Deus com Glória a alegria, Deus, aleluia, Jesus. aleluia, louvado seja Deus, sem constrangimento. Porque a gente, irmão, Deus, eu sempre vou dizer isso para os irmãos, Deus não te obriga a fazer nada. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, quem Glória quiser vir a após Deus, mim, louvado seja teu quem nome, quiser, Senhor. vocês não são obrigados, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, a gente não é obrigado, mas também ele também não é obrigado a te dar nada. Glória a Jesus. E você, muitas vezes, se você não plantar, você não vai colher nada. Glória a Jesus. Só isso que vai acontecer. Não tem esse negócio que você vai para o inferno, você vai para lá, para cá. Não. Você não vai colher porque você não está plantando. Mas se você plantar, você vai colher e pode ter certeza que a sua colheita vai ser abençoada em nome de Jesus. Apresenta a sua oferta ao Senhor. Senhor, abençoa cada oferta, cada dízimo, Senhor, da glória da sua casa. Senhor, abençoando os teus servos, a tua serva, Senhor, da glória, com toda sorte de bênção e de vitória, Senhor. Ó, Pai querido, tu sabe que eu estava no meu trabalho, vim correndo para cá, para resolver o problema do som, mas estamos aqui, Senhor da glória, pregando e falando da sua palavra, da sua grandeza. Ensina a nós entregarmos no seu altar, ó Pai amado, Senhor da glória, plantarmos no seu altar e colhemos 30, 60, 90, até 100 vezes mais, meu Deus. Eu creio, Senhor da glória, nesta palavra, em nome de Jesus. Só tragam para cá quando o nosso irmão evangelista Joel, quem vai louvar? Cristiane? O conjunto de senhoras vai louvar o Senhor. Fica aqui à vontade. Esse é versículo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, igreja. Quero chamar as irmãs presentes aqui na frente, amém? Para adorar o Senhor, o hino da harpa. Amém, igreja? Pode vir, irmãs. Tem irmãs no culto, amém, igreja? Glória a Deus. Pode vir aqui na frente para adorar comigo o hino da harpa, amém? Pode vir, irmãs. Quem as irmãs presentes, amém? 305, amém, igreja? Ninguém quer vir para adorar o Senhor? Amém, glória a Deus, né? Vamos adorar. O 305 da harpa, amém, igreja? Amém? Soldados somos de Jesus e campeões no bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o vil pecado e o seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve, igreja. Breve vamos terminar a batalha que fica sempre descansar com Jesus ali nos céus. Todos os que são fiéis ao onde receber ao Rei como capitão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões pro céu, a vitória vem de
batalha aqui. Ali no céu, onde receber alguém como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantai e da salvação falai. Em breve vamos terminar a batalha aqui. Ali no céu, os que são fiéis ao bom capitão, onde receberão como galardão. Glória a Deus. Glória a Deus por aqui nos agradece a oportunidade de estar caminhando. Amém, igreja? Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Bispo Jesus. Israel, Louvado seja teu nome, venha Senhor, orar pelo aleluia. nosso apóstolo que vai trazer a palavra. Não tá dando pra colocar tudo, não tá dando nada, tá chiando. As suas mãos para cá em nome de Jesus, me ajuda aí. Ele tá chiando e vai. Glória a Deus, que Ele vai trazer a palavra. Deixa aqui, O apóstolo depois Sebastião depois que terminar tudo. veio de longe da casa dele, essa manhã em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, maravilhoso Deus e eterno Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai. Por esse momento, Pai, aqui no culto, está cheio de pessoas aqui dentro dessa congregação, Pai. Precisamos ouvir a palavra do Senhor. Precisando ouvir uma palavra em nome de Jesus. Uma palavra que venha de encontro à necessidade dela. A palavra que venha fortalecer. A palavra que venha dar ânimo, disposição. Em nome de Jesus, meu Pai. Joga por terra tudo que é contra. Joga por terra tudo aquilo que é o contrário. Em nome de Jesus. Joga por terra os comichão dos ouvidos, Pai. Que impede de ouvir a tua palavra, Pai. Usa ele como instrumento para glorificar, exaltar o teu nome. Em nome de Jesus e a nossa ação na Oh, luta. glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Vou pegar. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus, aleluia, Capítulo Jesus. 17. Foram escritos dois livros em memória dos reis. O primeiro e o segundo livro. Louvado Algumas seja teu pessoas santo dizem nome. primeiro a rei. Quando você diz a, você está dizendo que é uma carta. Esse não é uma carta, é um livro. Primeiro livro de reis. Não é primeiro a reis. Ou primeiro a Samuel. Não. Isso não é carta. Isso é livro. Certo? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículo 1, vou lendo, e o segundo. Somente o primeiro. Já encontraram, né? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo a face estou, nem orvalho, nem chuva,
haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amém. Eu quero que você, se você pode anotar alguma coisa, você anota. Se você não pode, você não anota, fica à vontade. Mas eu quero que você saia daqui ciente daquilo que você está ouvindo. Amém. Eu gosto que você preste muita atenção. Se a pessoa não presta atenção, aí eu gasto tempo. E o nosso tempo deve ser investido, não gastado. Tem que investir o tempo naquilo que é a obra de Deus. Bom, eu quero falar sobre esta manhã de hoje, sobre guerra espiritual. Até fiz algumas anotações, fiz questão de trazer anotado. Por quê? Porque isso que nós passamos ou vivemos, isso é uma guerra. Os nossos obreiros estavam aqui, os nossos pastores, ontem. Eu não estava aqui, mas eu acompanhei. De lá para cá, eles estavam toda hora mandando vídeo, chamando vídeo. E eu estava acompanhando. Eles arrumaram tudo aqui, prepararam, estava bonito, o som estava de qualidade, a iluminação estava boa, os equipamentos estavam todos funcionando. E hoje, chegou de manhã, foram ligar, não funcionou nada. E o que funcionou está pela metade. Nossa, é verdade. É nós está com a mesma condição de ontem. É. E aí eles ficaram tristes, eu digo, não, esquenta a cabeça. Porque isso, irmãos, é uma guerra. Quando você fala de culto ou cultuar a Deus, você vai enfrentar uma guerra. Não sei o que aconteceu hoje. Você vai enfrentar um conflito. Você tem que viver, aprender que você não está vivendo nessa terra sobre o domínio dessa terra. Você vive nessa terra com o domínio dos céus. Aí você entra em uma batalha espiritual. E a batalha espiritual é muito difícil, porque você está sempre em desvantagem. Eu faço uma pergunta para você e você me responda com sinceridade. Quem está vendo algum demônio aqui? Eu não estou vendo. Levanta a mão. Alguém está vendo? Nem mas eles estão aí. Quem está vendo algum anjo de Deus aqui? O anjo mesmo, não o ser humano. O anjo. Alguém está vendo o anjo de Deus? Eu não estou vendo. Eu também não. Mas eles estão aqui. Glória a Deus, Quem Senhor, está vendo o aleluia. Espírito Santo aqui? Já vou responder. Nem eu também. Mas eu posso sentir. Glória a Deus. Você está vendo? Porque nós vivemos em um plano físico, mas a nossa mente está no espiritual. Então é difícil de conciliar os dois lados. Você andar no físico e vivendo no espiritual. É muito difícil. Há momentos que nós, a maioria das vezes, nós perdemos muitas guerras por causa disso. Porque você anda no físico pensando que é do físico, mas é espiritual. E você precisa saber definir isso. Isso nós vamos aprender essa manhã de hoje. Por isso que eu disse para você, tem o seu papel, seu caderno, seu lápis na mão, ou se você pode anotar no seu celular, eu, o apóstolo Sebastião, não tenho problema com alguém que está com o celular escrevendo. Não vou falar para você, apaga o seu celular, desliga o seu celular. Não mexe no teu celular. Eu também anoto no meu celular. Às vezes eu estou num lugar e eu não estou com papel, eu anoto no meu celular. E se a pessoa fala para mim, tá com o celular aí ligado, estou anotando aqui. Tem algum problema? Acho que não. Se escreve todas as coisas. Hoje nós somos quase eletrônicos, né? Quase. Tudo em nós é quase tudo eletrônico. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Esse versículo que nós lemos fala sobre um conflito. E esse conflito, irmãos, é um conflito que nós às vezes esquecemos. Nós falamos muito sobre Jezabel e Acabe e Elias. Esquecemos que Jezabel e Acabe se casaram. Por quê? A Bíblia, sim, você tem que perguntar por quê, onde e quando. Ela mesma te responde. Tá certo? Por que Jezabel e Acabe se casaram? Por quê? Em Israel, o Senhor sempre teve uma promessa em Israel, ou para Israel, da maneira que você entender. E essa promessa sempre foi de governo, estabelecer o governo de Deus em Israel.
que a partir do momento que Israel tem o governo de Deus, o governo de Deus passa a governar o mundo, que hoje é governado por reis, alguns países são reis, outros são presidentes. Tá certo? O nosso caso aqui é presidente. Porém, a Bíblia ainda mantém domínio sobre reis e presidente, porque está escrito o quê? Que não. A Bíblia diz assim, que toda e qualquer autoridade ela é constituída, ou passa por uma constituição, uma ordenação da parte de Deus. O nosso governo é ruim. Vamos falar do nosso Brasil, né? Nosso governo é ruim. Mas a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece. Porque Deus sempre sempre Deus adotou esse sistema. Porque o nosso Deus, ele não é ruim, é um Deus bom. E quando se trata de correção, ele precisa usar uma ferramenta contrária. Uma ferramenta que é própria para a correção. Ele é bom. Quando você diz Deus é bom, ótimo. Ele é muito bom. Além do nosso pensamento. Porém, a nossa irmã missionária, ela disse, se meu filho faz uma coisa ruim, o que a senhora disse? Ele tem que pagar, não tem? Mas ela é mãe, ela deveria dizer, não, meu filho faz uma coisa ruim, eu vou recuperá-lo. Mas ela não é justiça, ela não é lei, e ela sabe que tem uma lei. E assim é Deus. A Bíblia diz que Deus nos ama de tal forma que, se possível for, ele destrói uma nação por você. Porém, a repreensão de Deus na nossa vida para nos manter perfeita é da mesma medida. Ele tira a nossa vida para salvar uma nação. Por causa de uma nação que você não foi, vai pagar você, tua casa, tua família, teu trabalho, tua empresa, vai tudo por água abaixo. Podendo pagar até com a vida. Então esse Deus que nós trabalhamos com ele é um Deus justo. E quando ele viu, Deus viu que Acabe estava em Israel e era um rei maligno, porque veio da parte ele era filho de Onri. Aí você depois estuda isso daí. E aí ele veio de lá de trás, uma descendência ruim, uma descendência feia, uma descendência maligna. E aí juntou Jezabel, o mundo espiritual maligno, juntou dois reis malignos, Jezabel e Acabe. Diz que Jezabel alimentava 400 profetas de Baal e Acabe alimentava 450 profetas de Baal. Às vezes, Azera. Obrigado. Então, quando você vê que muita gente fala, Elias foi no Monte Carmelo e lutou contra 400 profetas de Baal, eles esquecem que tinha os 450 profetas de Azera. Foram 850 profetas e todo Israel. Elias convocou, disse, olha, venha todo Israel, eu lanço um desafio. Ele disse, eu lanço um desafio. E convido a Israel os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera. Convido todos eles para um desafio. Eu vou lá sozinho, mas convido vocês. O que perder, paga com a própria vida. E ele cumpriu, matou os 850 profetas. Os 450 profetas, os 400 profetas de Baal e os 450 de Azera, cada um comia, os 400 profetas de Baal comia na mesa de Jezabel. Os 450 profetas de Azera comiam na mesa de Acabe. Tá certo? Se alimentava daquilo. E eles uniram dois reinos malignos contra um reino, ou seria dois reinos das trevas contra um reino da luz. Elias representava o reino da luz. Jezabel e Acabe representavam o reino das trevas. Então já perceberam que por ali Satanás já percebeu que ele precisava de juntar dois reinos contra um. E por isso que eu quero falar com vocês sobre guerra espiritual. Muita gente, muitas pessoas cristãos estão na igreja e dizem, mas estou passando uma batalha, estou passando uma guerra, eu vou sair disso. Não. Todos nós fomos chamados para uma guerra espiritual. Todos nós. Não importa. Seja o apóstolo, o bispo, o pastor, o cantor, o ministro de louvor. Esses são os que mais sofrem conflito. São os ministros de louvor.
Por quê? Porque eles são os que abrem o culto e chamam ou atraem a glória de Deus para a primeira parte do culto. Perceba isso na sua igreja. Faça perceber a partir de hoje. Se o ministério de louvor for bem, o culto vai fluir muito bem. Se o ministério de louvor tem algum problema, pode ser o melhor pregador. Vai atrapalhar tudo. Porque são eles que abrem as portas, eles que atraem, através do louvor, a atenção de Deus para o culto, que é chamado os levitas. Não são os levitas hoje, porque os levitas antigamente não só cantavam, como cuidavam do altar. Eles cuidavam dessa parte. Essa parte que nós... Isso aqui é púlpito, certo? Para quem não sabe, esse é o púlpito, essa peça. Isso aqui é altar, essa plataforma é altar. Constantino foi quem criou o altar. Constantino era um monge, ou um padre. Ele construiu o altar e disse, olha, essa parte alta é para os sábios, e lá embaixo é para os leigos. Acho que a senhora lembra. A missa, antigamente, a missa da Igreja Católica, ela era rezada em latim, só lembra? Só tem mais dois aqui, acho. Algumas pessoas lembram, a missa era em latim. Então o padre falava aqui e você não sabia o que ele estava falando. E ele falava que quando ele repetia, amém, todo mundo amém, sem saber o que ele estava falando. Por quê? Constantino disse que o altar é para os sábios e os leigos ficam lá só repetindo. Hoje mudou muito a característica da Igreja Católica, porque hoje a Igreja Católica tem a Igreja Católica renovada do Brasil, a carismática e aí vai. Então hoje ela segue quase o mesmo padrão da Igreja Cristã, evangélica. Mas deixa os nossos irmãos para lá. Vamos falar da nossa casa. E aí o que é que acontece, irmãos? Quando a gente fala, você foi chamado para uma guerra espiritual, você precisa entender que você vive conflitos diários na sua vida. E esses conflitos é a fim de que você pare a tua jornada. Desanime no meio do caminho. O que é uma guerra? Você tem visto falar da guerra de Israel. Israel contra os Hamas. Aí juntou os Hezbollah, os tinitas, os xiitas e toda a raça ali por volta se juntaram. Porque uma guerra não é feita simplesmente com uma nação. Não tem só um tipo de ataque em uma guerra. E a gente fica, às vezes, na igreja vacilando, irmãos, pensando assim, o inimigo está atacando a minha família. O inimigo não sai da minha casa. Mas você sai de casa e deixa a casa do inimigo. Então, os casados têm que tomar cuidado, porque às vezes o casado, o que ele faz? O casal se discute. Eu tenho 40 e esse ano faz 40 anos. E 2 anos de casado. Eu discuto com a bispa, a minha esposa. Você discute, não briga, discute. E às vezes ela vai dormir nervosa. Mas nem ela sai da cama, tampouco eu. Porque quando você sai da cama, ou quando teu esposo sai da cama, a tua cama não fica sozinha. Alguém vai dormir com quem permaneceu na cama. Porque exatamente essa é a função do inimigo, dividir o casal. Porque um reino dividido, ele não prevalece. Quando o diabo divide o casal, ele assume o posto. Eu costumo dizer para os irmãos o quê? Se você está ministrando aqui, os irmãos viram que o bispo Israel orou por mim e passou a palavra para mim. Quando passou a palavra para mim, esse lugar aqui é um lugar de autoridade. Está dando para entender? Ou está meio confuso? Tá bom? Então tá bom. Então esse lugar aqui é um lugar de autoridade. Deus está na igreja. O ponto de referência é esse. Por isso Abraão construiu o altar, os demais homens de Deus construíam sempre o altar e Deus estava no altar, não no lugar do povo, estava aqui no altar, no púlpito da igreja. Ele ainda permanece com essa mesma função. A referência dele, falar com o povo do altar. Ele não fala de lá, ele fala daqui para lá. Mais rápido agora para o povo. E quando você está ministrando aqui, quando você recebe a palavra, o que alguém está dizendo da igreja? Olha, estou passando a autoridade para você. Deixa eu estar. O diabo está doido para subir aqui. Mas tem pregador que ele vai pregando, ele desce. Quando ele desce e vai para lá,
o púlpito fica vazio. Quando ele sai, o diabo não entra, porque só ele tem a autoridade de estar aqui. Foi passado para ele a autoridade de estar aqui. Quando ele sai, o inimigo entra. Quando ele volta, pode ser que o diabo não saia. Mas ele já não vai perceber porque ele está na eloquência de estar na administração. Cuidado quando você está no altar. Ah, eu posso andar para lá, posso andar para cá. Eu não posso sair daqui de cima. Se eu sair daqui de cima, quem vai assumir? Quando eu saio daqui de cima, eu sempre digo, pastor, quando fica aqui, eu vou ministrar os irmãos lá embaixo. Eu estou passando para ele a autoridade do púlpito. Ele está me rendendo no meu posto. Estou passando para ele. Fica aqui, pastor Nunes. Agora a autoridade do altar está com ele. A unção da cura está comigo. Eu vou lá embaixo e ministro as pessoas. Quando eu volto, eu digo, cuidado, pastor Nunes. Ele volta e me transfere de novo. Esse aqui é um posto de referência que você não pode abandonar em tempo algum. Assim é o teu leito, assim é a tua casa, assim é as tuas coisas que você tem em casa, roupa, calçado. Você nunca pode abandonar, você nunca pode deixar, porque aquilo é a tua referência. Você tem que ter uma referência na tua casa onde você ora. Você não pode ficar orando, hoje você ora na cozinha, mas você ora no quarto, depois você ora no banheiro. Então você tem que ter um lugar de encontro com Deus. Você precisa marcar um lugar e dizer, Senhor, aqui é o meu altar. Muitos profetas, o profeta Elias, ele tinha a cama dele como referência. Por isso que levaram o menino morto e colocou em cima da cama. Eliseu, levaram o menino morto e colocou em cima da cama. E aí vai. Porque cada um tem uma referência de um lugar de encontro com Deus. Você precisa ter esse tipo de referência de lugar de você encontrar com o Senhor, demarcar o teu território. Porque isso você está demarcando o território, dizendo, olha, Satanás, esse lugar aqui é meu. O que disse em Josué, capítulo 1? Aonde você colocar, Josué, a planta dos teus pés será te dado por lugar de posse. Dado. Não é emprestado, é dado. Se é dado, ninguém toma posse mais. Então você pode estar tranquilo porque o lugar que Deus te deu é teu. Desde que você mantenha ativa a guerra espiritual. A guerra espiritual, você precisa entender que ela tem vários níveis. Vários níveis. Não é só um nível. Ah, eu vou orar. Vamos reunir aqui, irmão. Vamos orar, vamos tomar um monte. Mas a guerra espiritual começa onde? Dentro de mim. Diga comigo, a guerra espiritual começa no meu interior. Amém? Você tem vários territórios na tua vida que você precisa vencer. Primeiro, você precisa vencer. Nós somos um verdadeiro conflito. A nossa vida é um verdadeiro conflito. Hoje, você percebe isso aonde? Quando você vê um homossexual ou uma lésbica, você vê que a pessoa tem um corpo que deseja, porém ela vive um conflito porque no seu interior a realidade é outra. A irmã Diaconisa Cristiane ficou feliz porque ela disse, estou grávida. Uma mulher que não tem o mesmo nível dela, pensa em ser uma outra coisa, ela nunca vai pensar que vai estar grávida. Mas um dia ela pode engravidar-se, porque ela ainda tem um útero. Mas uma pessoa que é homem nunca vai se engravidar, porque não tem útero. Você está vendo? Vive um conflito interior. Conflito de identidade. A identidade não é a realidade. Nós precisamos, na guerra espiritual, primeiro vencer nós mesmos. Há territórios na nossa vida que precisam ser vencidos. O primeiro território é a nossa mente. Diga comigo, eu preciso vencer a minha mente. Sabe por quê? Tem muita gente que está aqui, mas a cabeça está lá fora. Tem muita gente que entra no culto, mas ele está fazendo uma outra coisa. Nós precisamos ter a mente em Cristo. O salmista, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, eu tenho a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. Qual era a mente de Cristo? Cumprir ou fazer a vontade do Pai que está no céu. Custe o que custar. Ele estava apanhando, fazer a vontade do Pai que está no céu. Estava preso, fazer a vontade do Pai que está no céu. Paulo e Silas estavam condenados no centro da cadeia, fazer a vontade de Cristo. José estava preso, onde ficou toda a cadeia, porque o Espírito de Deus estava com ele.
A vontade de Deus era o Glória a centro Deus. da vontade que eles estavam fazendo. Nós temos que pensar primeiro, vencer a nossa mente. O que Deus quer que eu faça em casa? Como é que eu tenho que ser em casa? Como é que eu tenho que ser na empresa onde eu trabalho? Eu vou buscar o dinheiro ou eu sou o abençoador daquele lugar? Eu vou estar trabalhando ali porque o patrão vai me pagar, ou vou estar trabalhando ali porque Deus ama o patrão? E o patrão não pode vir e ele leva a igreja até o patrão. Muitas vezes nós começamos a amaldiçoar o lugar onde trabalhamos, o patrão a quem nós executamos o trabalho, a empresa na qual nós trabalhamos. Nós começamos a amaldiçoar, dizendo: essa empresa não vale nada, não pega, olha, essa porcaria dessa empresa não vai para frente. Quando você fala isso, vai sofrer você, vai sofrer os colegas de trabalho e o patrão vai sofrer. E Deus não vai te tirar de lá, porque isso é consequência daquilo que você semeou. Você foi levado para uma coisa e está plantando outra. Então você vai colher primeiro antes de sair. Ninguém planta uma coisa e sai para outro colher. Não existe isso. O que você planta é o que você colhe. Pelo menos na minha Bíblia está escrito isso. Só que a minha Bíblia é mais velha, né, do que a dos irmãos. Eu estou com 64 anos, então a minha Bíblia é bem mais velha do que a dos irmãos. Deve ser isso, pastor Felipe. Deve ser isso. A gente só colhe o que a gente planta. Muitas vezes você vê a pessoa reclamando: meus filhos não vão para a igreja, meu marido não vai para a igreja, minha esposa não vai para a igreja. Quando você volta da igreja, o que você faz na casa? Você está vendo? A moeda tem dois lados, não tem só um lado. A moeda tem dois lados. E isso está na conta de Deus, Ele olha tudo isso. O que nós fazemos quando chegamos da igreja? Por que um filho do pastor não quer ser pastor? Porque o pastor chega em casa e diz: cuidar de igreja é um problema. Aquele povo lá, o filho está te escutando. Ele não fala nada, mas ele está te escutando. Olha, cuidar daquela gente, isso aí é um problema. Esse pessoal mata a gente, acaba com a vida da gente. O filho fica olhando, vai fazer igual o Josué falou para Deus quando Moisés morreu. Moisés morreu e Deus chama Josué e diz: Josué, assume agora a liderança e leva o povo às montes. Ele disse: não, senhor, obrigado. Por quê? O que Josué pensou? Ele disse: ó, eu acompanho Moisés, ó, desde quando ele saiu do Egito. O homem é assim com Deus. Deus falava com ele cara a cara. Afundou 2 tribos, enterrou viva 2 tribos por causa desse homem. Abriu o mar vermelho, fez cair fogo no céu e tantas outras coisas mais. Deus matou ele. Eu vou entrar nessa? Eu vou morrer também? Mas Deus, irmão, ele é bom de conversa. Ele chama Josué de canto e começa, né, na linguagem de hoje, a chavecar Josué. Ele diz: não, rapaz, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Os inimigos não vai parar nenhum de pé na tua presença. Vai que você vai conseguir. Aí conseguiu convencer Josué. Josué disse: olha, se é nessa condição, eu vou. Morreu também. Você está vendo? Morreu. Porque tem que ter acerto, irmãos. Infelizmente, a gente vamos batalhando, mas no final da conta tem que ter acerto. E o boleto final é duro para nós. O boleto final da nossa vida não é como o boleto que bate na tua casa e diz assim: você tem um prazo de 30 dias, porque senão tu não vai para o Serasa ou para o SPC. Olha, você tem um prazo, porque senão a gente vai processar você. Não, o boleto final é dia 10 e ele chega dia 10. E você tem que pagar no dia 10. Se você não pagar, você vai ter muito problema. Porque o dono do boleto não aceita a negociação. Ele diz: já deu tua cota, meu irmão. Já foi. O que ele disse para Paulo? Quando Paulo reclamou, disse: Senhor, eu estou com tanto problema, me cura dessa doença. Ele disse: Paulinho, fica tranquilo. A minha graça te basta. O meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Só isso. O profeta Eliseu
ia morrer, doente. Eliseu? É, o Eliseu estava doente. Foi o Ezequiel que chamou. Ezequiel não, foi. Esqueci o nome dele. Então, não. O rei que chamou o profeta. Ezequiel que chamou o profeta. O que morreu do doente, de enfermidade? Não. Esse não. Esse não. É o Eliseu. Eliseu mesmo. Eliseu estava para morrer. Eu esqueci quem é o rei que chamou ele. E ele disse para o rei o seguinte. Ele disse, o rei foi até Eliseu. Eliseu em cima da cama para morrer. E ele disse, olha, vou ter uma guerra. E os reis estão vindo contra mim. O que eu faço? Joás, oposto. Joás? Aí ele... Opa, obrigado, Aí, ó, pastor. segunda Reis. Bispo. Joás. Não é não. É Joás? Aí ele disse assim, você vai lembrar. Aí ele disse assim, procura pela flecha que ele você não sei. Ele disse, o que você tem na mão? Ele disse, eu tenho as flechas. O rei tinha uma áljaba é aquela sacolinha que anda com a flecha dentro. A áljaba de um rei carregava 7 flechas. Tá certo? Porque o rei ele era bom para atirar a flecha. O rei tinha 7 flechas. E Vou achar aqui. foi janela que você vai achar. Aí ele disse, pega a tua flecha e atira. E ele pegou, quando abriu a janela, o rei abriu a janela e foi atirar uma flecha. Ele pôs a mão na mão do rei, soltou a flecha e disse, essa é a flecha do livramento. E disse para o rei, agora você pega a tua áljaba e atire quantas flechas você puder. O rei já tinha atirado uma, ficou 6, tá certo? Ele atira 4 flechas. Ele disse, já acabou? Ele disse, já. Ele disse, você deveria ter atirado mais. Porque as flechas que você atirou são as flechas, às vezes, que você vai vencer o reinado. Essas que você guardou são as flechas que você vai perder a guerra. Mas o profeta estava doente, estava na beira da morte. Mas Deus estava na vida do profeta e podia usar o profeta, porque o profeta estava com comunhão com Deus, não porque ele era o profeta. Não se engane com o profeta. Tem profeta e profetas. Você não é guiado por profeta. Você não é guiado por profecia. Você não é guiado por visão, tampouco por revelação. Nem por cura. Não se encante com isso. Deus te curou? Amém. Sabe por quê? Porque isso é normal. Ter cura no culto. Está escrito na Bíblia. Diz, quando você se reunir, tem cura, revelação, visão, cântica espiritual, doutrina, aconselhamento. Saiu do culto, acabou tudo isso. Mas no culto tem. Porque Deus reúne tudo isso e traz para você de graça. Não tem custo nenhum. Ele traz para você de graça. Então, não se encante quando as pessoas são usadas por Deus ou te traz alguma coisa que para você é o fim do mundo. Nossa, como é que sabe que isso é Deus mesmo? Sim, é Deus. É, a gente tinha falado. Mas não quer dizer que a vida da pessoa está em ordem com Deus. Fala. Não quer dizer isso, nada disso. Eu posso trazer uma revelação aqui para você e você recebe da parte de Deus porque é bom. Aí você sai daí correndo depois de culto e diz, apóstolo, olha aqui na minha cabeça, como está a minha mão? Como está a minha vida com Deus? Está a mesma coisa da palavra que eu ministrei? Pode ser que não. Mas Deus não usa vaso sujo quando tem um limpo. Se não tem um limpo, eu sempre costumo dizer e comparar, as irmãs que mais sabem disso, ela compra uma carne e vai cortar. A faca não afia. Ela tenta afiar, não tem como afiar. Não vai cortar com a faca sem cortar? Sem fio? Não corta? Faz um milagre e corta. Porque não tem a boa. Corta com a rua. É o que Deus faz. Meus olhos procuram verdadeiros adoradores. Se tem um falso, vamos usar o falso mesmo. Não tem o bom, vamos usar o ruim. Não tem o limpo, usamos o sujo mesmo.
E aí, você vai entender o que eu estou te falando. Essa parte, irmãos, a Bíblia diz que o enganador, que somos nós, que muitas vezes fazemos, olha que carinha de santo, olha, todo mundo cara de santo, só não tem asa. Ninguém está morrendo de boca, senão teria asa. Todo mundo com cara de santo, todo mundo com cara de bonzinho, mas quem são essas pessoas dentro de casa? Quem são essas irmãs diante do marido? Quem são esses maridos diante das irmãs e dos filhos em casa? Porque aqui é fácil. Aqui não é céu, mas é quase um céu. Olha, tudo anjo. Anjo bom. Não é anjo ruim não. Anjo bom. Mas saiu daqui. Você está vendo? É um problema. E esse conflito de identidade está na mente. A esposa que obedece o pastor aqui na igreja, meu pastorzinho, meu apóstolo, meu bispo. Será que em casa ela chega e diz, meu amor, meu querido, o que você quer que eu faça? Sara, a Bíblia diz que Sara, quando chegava diante de Abraão, dizia, meu Senhor. Ela se sentia uma pessoa subordinada a ele, dizendo, meu Senhor, o Senhor quer que eu lave os seus pés? Para mim? É o serviço de uma empregada, de uma escrava. Tem que falar para Mas ela dizia para ele, meu Senhor. Para Deus ela tem que falar. Hoje, irmãos, o esposo é pastor, a mulher chega e diz, fulano, e manda ele para todo lugar. Igual o Cristo amou a igreja. E é um problema isso é um problema. Você precisa, na minha casa, minha família, os irmãos que alguns conhecem a minha família, sabem muito bem. Todo mundo chama apóstolo. Porque primeiro eu sei que sou apóstolo. Eu preciso de ter essa identidade. Eu sei que sou apóstolo. Eu não chego nas igrejas e digo para os irmãos assim, irmão, pode me chamar, me chama de servo, qualquer nome está bom. Não. Quem me deu esse título foi Deus. Eu não posso classificar. O dono do mundo me chamou com esse título, me deu. Aí eu vou dizer para você, pode me chamar de qualquer nome. O que eu estou fazendo? Desclassificando ele também. Dizendo, ele não sabe o que está fazendo, é o louco. Esse Deus que me deu esse título não sabe de nada. Eu que sei, pode me chamar de qualquer nome. Não, eu não sei pregar. Desce do altar. Eu não sei cantar, me dá um microfone. Não sabe cantar? Eu canto ruim, mas canto. Eu canto, eu sei cantar. Se você me chamar toda vez para cantar, eu digo, eu sei cantar. A voz do apóstolo é ruim. Mas pelo menos eu estou falando que sei cantar, porque eu sei cantar. Eu sei cantar. Aí chama o cantor e diz, irmão, eu não sei cantar muito bem. Eu chamei o cantor, tive todo o trabalho, chamo o cantor pensando que era cantor, o cara vem, não sabe cantar, desce lá. Me dá o microfone que eu canto. Desce do altar. Aí, se for secularmente, ele está me tirando. Eu chamo a pessoa que é cantor, todo o trabalho, faz o banner, eu não sei cantar. Aí a pessoa vai falar, o apóstolo disse que ia trazer um cantor, é mentiroso. Porque o cara não sabe cantar. Entendeu? Você está vendo? Está vendo o problema sério? E você precisa entender que esse tipo de identidade você precisa ter na cabeça. A guerra na mente. Jesus venceu tudo porque ele sabia muito bem. Ele sempre dizia para todo mundo, eu sei quem eu sou. Eu sei. Aqui, aqui dentro. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Ninguém pode apagar. Apóstolo, vamos para lá. Eu não, eu vim para o culto. O caminho de subir é ali. A entrada é aqui. Eu vou sentar e vou ficar aqui. Apóstolo, vem aqui fora. Depois do culto. Apóstolo, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou no culto. Não, no versículo da Bíblia. Eu estou no culto. Detesto pessoas conversando comigo na hora do culto. Não gosto. A não ser que seja uma coisa necessária. A gente está lá atrás conversando. Mas às vezes quando eu vejo que começa muito barulho, eu já largo até a conversa para lá e vem sentar aqui e deixa eles conversar para lá. Porque eu vim para o culto. E eu preciso cultuar a Deus. Glória a Deus. Eu Glória a Deus. Na minha mente, eu preciso saber e ter consciência quem eu sou na hora do culto. O que eu estou Glória a fazendo na Deus. hora do culto? Tem gente perdida, irmão, não sabe o que está fazendo na hora do culto. Ele está aqui dentro. Já vi, aqui já vi. A pessoa está aqui, vem o outro e diz, irmão, vamos lá que nós estamos morando lá embaixo. Ele nem pede licença, levanta,
Isso é uma pessoa, irmão, sem consciência. Não tem um pingo de cérebro na cabeça, porque aqui à frente, no altar, lá fora não tem altar. Nesse altar está a presença de Deus. Quando você vira as costas do altar e sai e vai embora, você deixou Deus falando sozinho. Glória a Deus. Dizendo assim, Deus, fica aí, ali embaixo fica melhor. E tem uns que falam assim, irmão, eu tenho um encontro com Deus ali embaixo. Então Deus não está aqui. Vamos todo mundo para lá então, vamos ver. Vai voltar aqui, vamos para lá. Onde é que você vai encontrar com Deus? Lá embaixo? Vamos para lá, irmão. Para aqui, vamos para lá. Glória a Deus. Tem coisa que é sem noção. A pessoa não sabe o que está fazendo. A gente não fala para não desagradar muita gente, mas é a pessoa sem noção do que está falando. Não tem entendimento nenhum. Né? Bom, seguinte. Aqui ficou melhor. Nós temos que vencer nós mesmos. A nossa mente é um campo de batalha muito grande. Porque na nossa mente é usado alguns equipamentos. Quais? O ouvido, audição. Ó, você está aqui, está escutando a irmã gritando lá embaixo, né? Mas se você parar para ficar ouvindo ela, você perde de ouvir o culto. Você perde de ouvir o culto. Você está andando na rua, está tocando funk. Eu não ouço funk. Nem eu. Mas escutamos. Está passando na rua, está tocando. O carro para do lado, está tocando. Não tem como você não ouvir, você vai ouvir. Vai ouvir de todo jeito. Não tem como, mas o que faz a diferença? Você tem a mente de Cristo, você sabe separar aquele som do que você vive. Você está no físico, mas vivendo no espiritual. Você precisa superar essa situação. Já entrei em muitas casas, vai orar, a pessoa desliga a televisão. Não, pode deixar a televisão ligada. Mas se uma televisão me atrapalhar a minha oração, tá ruim. Porque quem mora dentro daquela casa? É tudo cristão? Às vezes o marido está assistindo, ou o filho está assistindo, o filho às vezes está jogando para a televisão. Bom, desliga. Você sai, sabe o que o filho fala para a mãe? Mãe, nunca vou nessa igreja, esse crente é muito chato. Mandou desligar a televisão. Está errado? Está certo. Está certinho. Sabe por quê? A televisão não pode atrapalhar a minha oração. A televisão não pode atrapalhar a minha comunhão. Eu vou orar com a televisão ligada. Eita, glória. Então tem que desligar o gerador que está fazendo barulho. Esse barulho não é de Deus. É do gerador. Você está vendo? Então, como está a nossa mente, irmãos? A nossa audição, o que você ouve? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você ouve música? Ou você ouve a voz de Deus? Ou a voz do homem? O pastor mandou, o pastor determinou, ali o bispo mandou, o apóstolo falou. Você está ouvindo só a voz do bispo, do apóstolo? Ou você ouve a voz do testamento? Você já perguntou para Deus o que Deus quer com você? O que Deus está falando para você? A janela dos olhos, a janela do corpo são os olhos. Você precisa vencer o que você está vendo. O que está diante dos teus olhos? Aqui na igreja é muito fácil de ter os olhos bons, porque você está na igreja. Mas em casa, no ônibus, tem muito cristão, se a gente pedir o celular dele, ele não empresta. Por que ele não empresta? Porque se eu pegar o teu celular, eu vou direto na pesquisa que você faz. Eu vou no Google. Vou no Google e vou olhar as pesquisas que você faz. Se eu pedir teu celular, ele presta o celular para mim ver. Eu estou falando para você que eu vou ver o teu celular. Isso aí é meu obreiro, estou pedindo para ver. Eu vou te dar a voz. Você me dá, eu vou abrir o Google e vou lá nas pesquisas. Pesquisa geral. Quero ver o que tem lá. O que você assiste? O que você pesquisa todo dia? Está lá a pesquisa diária. O irmão trabalha aqui. Não, perdão, o filho da Daniel. Daniel sabe o que eu estou falando, né? Dá para pesquisar mesmo. Dá para ver todos isso, é essa linguagem mesmo, o histórico. Dá para ver todo o histórico. Qual é que toma a localização que vai, o que pesquisa, que vê. Abre tudo. E é muito fácil. É muito fácil. Não tem por onde correr. E você pegar algum celular de alguns pastores, e estão falando membros de igreja comum.
pessoas de patente alta, níveis. Você pedir celular de alguns pastores, missionárias, bispos. Não vai prestar. E a maioria dos celulares tem. Tem mulher que chave. o marido com um no meu celular A do maioria outro. dos celulares tem chave. Você não pode, É não. chave para abrir, chave para abrir a foto, chave para abrir o Tem celular mulher de aqui. pastor que não deixa ele ver o celular dela, não. O meu celular, o meu celular aqui, a maioria sabe. Lá em casa, meus netos todos não sabem. O meu Só tem celular, 9 netos, lá em todos o eles meu sabem. celular é Tá assim. vindo bisneto, todos eles sabem mexer no Todo celular. mundo só abre lá, faz isso entra aqui, no ó. celular. Não tem no celular, segredo, entra pode no ver o que Google, quiser. Tá? Entra Não no tem nada meu errado. WhatsApp. Agora, tem Não, uma não mulher, tem nada pra esconder. pastor que não deixa, tem senha, não deixa a mulher ver. Não sabe Não, por quê? isso é- Lá em Tem casa todo chave, mundo mas eles mexe no meu sabem celular. abrir. Todos eles sabem abrir. Os outros de fora não Você sabem, sabia? mas os meus amigos sabem. E os outros também sabem. E se você quiser, você sabe também. Eu não tenho problema com o celular. Tem que esconder. Porque eu também. sei aonde eu uso o meu celular. Sim. O tempo já foi. Mas a nossa cabeça, a nossa mente, não só o ouvido e os olhos, mas tem o nariz. Que você pode sentir o cheiro de todas as coisas. É o Saul, olfato, né? É. Esaú foi pego pelo olfato e o paladar. Jacó disse para ele: você está com fome, quer trocar o direito da tua primogenitura pelo prato divisado? Sério, quem vale a primogenitura se eu estou com fome? Quer dizer, ele desprezou aquilo que era direito dele. Ele disse: por que eu quero tudo isso se eu tenho fome? Preciso comer. Pode pegar a primogenitura para você. Jacó não roubou, negociou. A Bíblia diz que Jacó foi tido como ladrão, não ladrão, como ladrão. Não é ladrão, nunca foi, Jacó nunca foi ladrão. Então, quando nós vemos isso, irmão, nós precisamos saber que nosso nariz está sentindo o cheiro. A nossa boca, irmãos, que entra na nossa boca para trazer o paladar. Bebida. Isso, a gente tem muitos problemas com pessoas que deixam o vício. E a pessoa diz assim: ah, posso, mas eu passo no lugar e eu sinto o cheiro e vem o gosto na minha boca. Eu digo: pois é, isso Deus nunca vai tirar. Deus não tira. Deus não tira quem conhece a maconha, a heroína, a cocaína, o álcool. Deus não limpa. Porque se Deus limpa, é muito fácil ele chegar para Satanás e dizer assim: ó, meu servo, ó, bebi, agora não bebe mais. Desvantagem, porque o diabo vai falar para ele: também, você tirou tudo do álcool dele, você não deixou nada do álcool dele. Por isso que ele não bebe mais. Aí é fácil, até eu também não bebo. Mas Deus deixa algum resíduo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que bebia, não beba mais. Aquele que fumava, não fume mais. E você vai viver uma constante guerra no seu interior, porque você precisa resistir. Paulo diz: devemos resistir. Resistir. Isso se você tem que resistir, porque virá a tentação. Eu não estou sendo tentado. Glória a Deus. Irmãos, eu não estou suportando. Glória a Deus. Ah, você está dando glória a Deus? Não, eu estou quase caindo. Não, você não caiu. Se você não caiu, você está resistindo. E se você está resistindo, você está vencendo. E se você está vencendo, você está superando a situação na tua vida. Você precisa resistir. Glória a Deus. Jesus disse: aquele que mentia, não minta mais. Não é que ele esqueceu da mentira. Ele sabe mentir. Porque Jesus disse: não minta mais. Aquele que xingava, não xinga mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Mas ele tem todos os princípios. E isso, irmãos, é um problema. Isso traz um conflito na cabeça de muita gente. Principalmente quando o apóstolo Paulo ele diz assim: eu não saí do primeiro tópico, mas outro dia eu volto para a gente fazer isso. Que a gente tem o segundo tópico, que é uma guerra de forma. Como disputar uma guerra de forma justa. Não dá para falar. E aí tem mais 8 tópicos aqui. E eu estou parado nesse primeiro ainda. Mas veja bem, olha, quando a gente fala de conflito,
conflito interior, principalmente aquele que vivia no adultério, na fornicação. As mulheres é que sofrem mais com isso. Por quê? Porque um relacionamento ilícito, isso causa uma construção, uma edificação de um altar maligno sobre o seu útero. Aquela relação maligna é porque o diabo sabe quem vai ser você e ele precisa plantar uma semente maligna no teu interior para desfazer aquilo que é de Deus. Então já há um propósito lá atrás. O diabo conhece quem vai ser nós. E o que ele faz? Ele planta uma semente maligna. Com aquela semente maligna, ele domina aquele território. Porque na guerra você precisa dominar um território. E esse é um domínio. Por isso precisa quebrar amarras, destronar o inimigo e destruir as amarras. As amarras vêm da onde? Da construção de plantar ou edificar um altar. Toda vez que nós temos um relacionamento íntimo, seja com o esposo, com a esposa, ou seja um relacionamento íntimo lá fora, você está trazendo para dentro de você o que o outro tem. Traz para dentro de você ou para dentro do teu sangue, porque acaba fundindo o sangue. E se você fizer um exame de sangue, vai encontrar algum como é que fala? É vestígio, mas tem um outro nome. Esqueci o nome. Você vai encontrar algum vestígio de um corpo que não é, de uma identificação que não é nem do teu sangue e nem do teu marido. É uma identificação de um outro sangue, que talvez DNA, obrigado. Pode ser uma identificação de um outro DNA, pode ser um DNA do teu filho. Quando a irmã gera um filho, por 9 meses de carregar na barriga, aquele relacionamento interno, o DNA do filho dela pode ficar estabelecido no seu interior. E quando se faz um exame de DNA, aparece um outro, terceiro DNA. Mas esse DNA não é o dela. Da onde é? É de alguém, porque isso a gente chama de hóspede, né? São os hóspedes estranhos que não é daquele corpo, não tem compatibilidade com aquele corpo, porém está lá dentro. Então por isso que é difícil você ter uma pessoa dentro da igreja que se libertou. Eu estava falando com a diaconisa Cristiane. Tem muita gente que muda. Ele vem para a igreja, ora, ela diz: irmã, olha, a senhora está de verde aqui na igreja, não pode entrar de verde, tá? No próximo culto a senhora vem com outra blusa sem ser verde. Às vezes ela tem até na bolsa, ela corre, pô, apóstolo, desculpa, ela corre lá fora, tira a blusa, volta com outra blusa. Isso chama-se mudança. Mudança é você trocar de uma coisa para outra. Você deixa esse e faz o outro. Deus não trabalha com mudança. Deus trabalha com transformação. Se você começa a ministrar na igreja mudança, olha, muda de vida. Você precisa mudar de vida. Vamos mudar. Vamos parar de beber, vamos parar de jogar, vamos parar de adulterar, vamos parar de mentir, vamos parar disso, vamos parar. É só lero-lero. Mudança não é bom. Mudança traz transtorno. Mudança gera em nossa vida um mal-estar, né? A irmã Cristiano, o pastor Nunes vieram aqui com mais alguns irmãos, fizeram uma mudança aqui ontem. Hoje chegaram e já escutaram um monte. Porque é mudança. Mudança, irmãos, gera transtorno, gera confusão. E muita gente quando entra numa igreja e muda de vida, essa pessoa é uma pessoa que não tem uma estabilidade. É uma pessoa instável. Qualquer hora ela diz: irmão, ó, eu lutava capoeira, hein? Briga comigo não, lá fora eu lutava capoeira. Então mudou, não transformou, nunca esqueceu da capoeira. Ainda funciona dentro da pessoa. Vou te falar, olha, irmã, se é comigo lá fora, quando eu estava lá fora, arrancava os seus cabelos. Ela nunca esqueceu da briga. É verdade. Nunca esqueceu. Tem irmã que ela mudou. Ela mudou, trocou de roupa, arrumou o cabelo, pôs roupa de crente, cara de crente, catou uma Bíblia daquelas grandonas. Cadê? Olha essa Bíblia aí que eu disse que já. Olha lá, aquela Bíblia lá. Não, essa aí tá feia, já que se volta. Tá rasgada. 21 anos estou usando ela, essa aqui é o quê? O bicho tem que ter Bíblia nova. 21 anos estou usando essa. Essa é pequena. Não tem como estar Não. O crente disfarçado ele usa a Bíblia grandona, que é bonitona.
dourada. Ele só mudou. E isso aqui vem. 21 Ele anos. só mudou. Mudou. E o pastor falou para ele, o bispo falou para ele, o apóstolo, ele mudou. Ela mudou. Não foi transformada. Porque a transformação é no interior. Quando a palavra entra em você, essa palavra que vem em você e entra, ela causa um efeito no seu interior. E essa palavra que causa efeito, ela te transforma. Glória a Deus. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz, e essa palavra me mudou em um novo homem. Já não sou mais o mesmo velho. Essa palavra me transformou para um novo homem. Entendeu? Eu estou em outro nível, outra qualidade de vida. Eu conheço o meu passado, mas não tenho lembrança do meu passado. Não tenho vontade de retornar ao meu passado. Conheço o meu passado, mas não tenho vontade de retornar lá atrás. Porque hoje eu sou uma nova pessoa. Rápido, só para me encerrar. Eu fui jogador de futebol. Eu sempre liderei um povo lá fora. Sempre liderei um povo. Quando eu vim para a igreja, eu digo, eu tenho que liderar um povo. Eu não posso ficar sem liderar. Mas Deus sempre me preparou para liderar. E eu vim para Jesus com 18. Com 22 anos eu comecei a liderar. Estou liderando até hoje. Como pastores, líderes, ministérios, estou liderando. Esse espírito precisa estar em você. O que você fez de bom lá fora é o que você pode fazer aqui dentro, porque Deus está te preparando para isso. A ferramenta que o diabo usou lá fora para fazer o mal, você pode ser usado aqui dentro para fazer o bem. É para isso que Deus preparou você. Então você precisa ser transformado. Eu, Sebastião, posso jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol. Eu posso jogar. A Bíblia não me proíbe. Porém, quando eu saio com os jovens da igreja, eles vão jogar. Vamos pro sítio, vamos todo mundo jogar futebol, vamos. Eu não jogo. Eu não jogo. Primeiro, eu sei quem eu sou. Eu sou o líder deles. Eu sou uma pessoa de responsabilidade, eu não sou menino. Os obreiros são meninos? Também não. Mas eu não posso me misturar com eles, porque eu sei quem eu sou. Meu nível é outro. Porque a hora que eu falar para eles assim, acabou o futebol, não tem negócio de ficar falando, irmão, vamos jogar um pouquinho. Me dá a bola, acabou. Vamos embora. Glória a Deus. Eu vou à praia. Mas no meu Facebook não tem uma foto minha na praia. Não tem uma foto minha de bermuda. Eu uso bermuda, eu tenho bermuda em casa. Eu não posso mentir. Eu tenho camiseta regata. Não tem foto minha de camiseta regata. Eu tomo banho de Pode terno entrar na no praia. Facebook, Apóstolo Bermuda Sebastião. sem Quero camisa. licença. Apóstolo Sebastião. Pode procurar todas as fotos, não vai achar. Se você pegar no celular, você vai encontrar, porque está aqui no meu Google Foto. Tem como, né, meu? Mas quando você Tomar banho. entende quem você é, É. você precisa saber que você precisa ter limites. E tem muito cristão na igreja, muito homem de Deus e mulher de Deus que não tem limites. Mas não tem nada Ele sensual. brinca todo o tempo. Errado. Eu tô de bermuda. Bagunça todo o tempo. Não, há momentos que você brincar, é momento que você está chamado, irmão. Há momento que você está sorrindo, mas há momento que você tem que parar e orar. Está todo mundo rindo, eu estou orando. 15, 7, 20. Está todo mundo comendo, eu estou jejuando. Tô de bermuda normal. Eu preciso fazer isso, eu Pegando preciso. bronze. Não que os outros estão isentos, eu sou o líder. Eu sou filho de preciso Deus tomar essa também. decisão. Está bagunçado, ninguém toma decisão nenhuma. Ah, posso vai fazer o que é com essas cadeiras, ninguém sabe. Não, pode pôr no lixo. Pode no lixo, perguntando para mim. Fazer um churrasquinho amanhã. Eu não estava com vontade de jogar. E Lá em apareceu alguém casa, para te com a minha perguntar, mulher. joga fora. Porque Deus, o Deus que você serve, Ele é autossuficiente para te dar 1000 cadeiras dessas. Quando você jogar a velha nova, a velha fora. Por isso que Ele disse para você, larga do velho para que entre o novo. Não, das coisas velhas. Fica aí, Lozano. Deixa as coisas velhas
para que você receba o novo de Deus. Você quer comprar sapato? Joga o sapato velho fora. Aquele sapato que está bololado, Quando eu fazer, eu chamo todo mundo. Esse aqui eu vou usar, serve para usar no serviço. Porque Deus ele não entende, irmãos. Vem, quem vai encerrar? Vem, quem vem? Pastor Nuno? Quem é que vem? Não sei quem vem. Vem. Vai lá, pastor. Vem encerrar. Não fica aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sim? O senhor trabalhou no mental, mas quando a tentação vem para a gente descer, quando, por exemplo, ela não vai vir, certo? Ela não vai querer dominar, ela deu desejo, é vontade sexual. O homem só não aparece. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. O homem vencê-la. Resistindo. Sujeitar a Deus. Resistir. Um exemplo, eu jogava futebol. Então vamos jogar futebol. Eu tenho vontade de jogar. Mas eu sei que eu não vou jogar agora porque eu estou junto com o meu pessoal. Se eu estiver junto com outra pessoa, eu jogo. Mas se eu estiver com o meu pessoal da minha igreja, eu preciso não jogar. Para manter a linha. Tá certo? Para não virar bagunça. Eu tenho vontade, vejo a bola rodando, a bola vem, aí a bola vai vir no meu pé, eu pego ela com a mão e jogo lá. Eu não vou dar um chute nela, porque a vontade vai continuar. Eu pego ela com a mão e jogo. Resistir. Não tem como o senhor vencer a mente se não for com resistência. Tem que resistir. A vontade, o desejo vem. Fica aqui contando. Um certo momento perguntou, ele disse assim: apóstolo, é pecado eu ir no estádio de futebol? Depende por que você foi. Não, porque eu comprei o ingresso e quase que eu fui lá ver o jogo, mas depois eu arrependi e joguei o ingresso fora. Tá bom, se você tivesse pegado a fila para entrar, e tivesse entrado e se arrependesse antes de começar o jogo, voltasse, você não pecou. Você estava no caminho, mas não concluiu, porque o jogo não começou. Se o jogo não começou, então você não pecou. Você pode entrar numa casa de prostituição, você pode ir em direção a uma casa de prostituição, pensando, aí eu prostituí antigamente, eu vou prostituir, eu vou lá. Ou você chega na porta, não, mas eu não posso. Poxa, me perdoa. Não precisa de falar nada do pastor, não precisa de contar nada para ninguém, porque você não concluiu o negócio. Você foi na direção, não concluiu. Você resistiu. Você venceu. Entendeu? Esse é o vencer. Tem um copo de cachaça. Põe um copo aí pra mim. Se só põe o copo, você pega o copo. Vou beber. Não precisa chegar na igreja chorando, nem pedir nada. Porque você não concluiu. Você foi tentado, mas não foi vencido pela tentação. Vencer é concluir a tentação. Se não concluiu, não foi vencido. Entendeu? Então, você não tem que falar nada para ninguém. Você pode pedir para o teu melhor amigo. Falar assim, meu amigo, me ajuda porque eu estou sendo tentado. Quase que eu caí. Aconteceu isso. Se você tem um amigo, aconteceu isso. Se aquela pessoa é teu amigo, ele vai ajudar em oração. Não vai espalhar para ninguém. Tá certo? Então, você precisa viver isso. Vem. Glória a Deus, Jesus. Obrigado. Glória a Jesus. Vamos dar uma pensada. Segura a sua pressão, vou conceder-lhe graça, unção. Esta palavra, Senhor, guarda o livro do teu servo de toda tentação do inimigo, Pai. Da vitória, guarda ele, sua família, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Esse culto estará no. Qual que é o Cristiane? Qual que está agora? Poderosas pregações, né? Poderosas pregações. Tá bom, Explosão de Milagres, Poderosas Pregações no YouTube. Quem quiser assistir esse culto estará lá em nome de Jesus. Todas as quartas e todos os sábados nós estamos aqui glorificando a Deus. Estamos dando uma reformada aqui, então está um pouco difícil. Estamos arrumando o som, nós precisamos de um som novo, de um amplificador, de uma potência nova ali. Tem esse roncado, esse chiado aqui vai sair. É porque falta ferramenta, a gente está colocando as coisas tudo lá, tirando aquele multifio aqui, a gente está pensando até em mexer nesse telhado aqui, tudo. Tem alguém que já prometeu pra gente, já tirou fotografia, já tirou tudo e disse que vai fazer um orçamento. Arrancar essa janela, cambiar nessa janela, acabar com tudo isso
e trazer coisa nova para esse lugar em nome de Jesus. Né? Traz especialmente a dos irmãos, as irmãs. Sim, vai ser uma bênção esse lugar em nome do Senhor Jesus, para você se sentir bem na casa de Deus, né? Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus? Levante a mão para o céu, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor da glória, por essa palavra, Senhor, me ensinou muito, porque eu preciso resistir o diabo e ele vai fugir de mim, vai fugir de nós, em nome de Jesus. Pai querido, coloca, meu Deus amado, as tuas mãos sobre cada vida, entrega a sua bênção a cada um, Senhor da glória, que cada um saia daqui hoje de posse, de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faz assim com a mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos os irmãos. Tem que falar da vigília, né? Oi? Dia 21. Já vou avisar. É a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, hoje para sempre, todos dizem? Amém! Olha, nós teremos nossa vigília dia 21 de junho. Todos vocês estão, vai ser lá embaixo, tá? No galpão lá embaixo, vai ter uma vigília maravilhosa.